Os filhos do mundo são a Deus, não dão louvor, mas filhos do Celeste Rei, mas filhos do Celeste Rei, louvai o Salvador, louvai o Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos salvos em Cristo Jesus. Erguei-vos, ó cristãos, marchando sem cessar, até herdades lá no além, até herdades lá no além. Sião, eterno lar, Sião, eterno lar. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos salvos em Cristo Jesus. Shalom a cada um de vocês, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus pela vida e saúde que Ele nos dá. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele está nos dar de termos que voltar à casa de Deus. Sabemos que há muitos que gostariam de ter essa mesma oportunidade, em poder vir à casa de Deus para estar ao redor do cadáver, porque lembre-se, foi profetizado que onde estivesse o cadáver estariam ali as águias. Nós achamos graça de sermos aquelas águias que estariam ao redor do cadáver, não simplesmente como telespectadores do cadáver, como apreciadores do cadáver, mas sim como banqueteadores, devoradores daquele cadáver. Só estamos aqui mesmo para comermos esse cadáver. Você perguntaria, mas de que cadáver está se falar? A palavra de Deus, Cristo, a palavra de Deus para esta hora é aquele cordeiro morto nesses últimos dias. A palavra de Deus para esses últimos dias, este é o cadáver fresco, o alimento espiritual ao seu tempo. Só são coisas espirituais que se discernem espiritualmente, mas queremos agradecer a Deus por isso. E quero acreditar que todos estão bem, nós estamos bem, pela graça de Deus, e que o Senhor continue nos abençoando. Acredito que ainda estão aproveitando, mais uma vez, fazendo mais um vídeo para podermos
nos reavivar de algumas coisas, podermos estar aqui convosco, ministrando para vocês. Espero que estejam aproveitando esses pequenos vídeos que estamos a fazer. Espero também que ainda estejam no mesmo espírito, ainda no espírito da semana passada, vendo a respeito de resistência, como é necessário resistir para que possamos chegar ao nosso objetivo. Víamos ali como que para resistir é importante que você tenha com o que resistir. E uma coisa que nos ajuda a resistir certamente é força. A força nos ajuda a resistir. E fomos vendo ali como que para resistir de uma forma natural, você precisa da força que existe nos alimentos. E como no âmbito espiritual, Cristo é a nossa força, porque Cristo é o nosso alimento, como devem saber. Foi dito em São João 4, na tentação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus respondendo ao diabo que não era somente de pão que o homem viveria, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só o alimento é realmente, ou seja, a palavra de Deus é realmente o nosso alimento espiritual. Só queremos louvar a Deus, continuem orando ao nosso favor, continuem intercedendo por nós. E estamos já nas vésperas da nossa viagem. Orem ao nosso favor. Parece que esse mês aqui tem sido um mês de tribulações, no sentido de acidentes de viação. O país foi registrando, assistindo uma sequência de acidentes ao nível nacional. Só queremos pedir as vossas orações para que continuem intercedendo por nós, porque se tudo correr bem, já estamos preparando-nos para sair. Só orem por nós, que o Senhor possa prosperar a nossa jornada, a nossa viagem. Só sem tomar assim muito o nosso tempo, inclinamos nossas cabeças para uma palavra de oração. Querido Deus, Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, o Deus de todos os deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, queremos te agradecer por mais um dia, Pai, de adoração, mais um dia de culto. Senhor, e tu que és Deus, que não deve a ninguém, aquele que prometeu que onde estivessem 2 ou mais reunidos, estaria ali no meio desses. Senhor, ó Pai Santo, estamos aqui reunidos, Pai, o seu povo reunidos. Senhor, venha, ó Pai, estar conosco. Senhores, falávamos aqui do alimento espiritual ao seu tempo. Pai, venha nos dar exatamente este alimento espiritual para este tempo, porque necessitamos dele, Senhor. Pai, lembre-se de nós para nos ajudar, nos abençoar, ó Pai Santo. Não nos deixe só, aquele Deus que prometeu que não nos deixaria órfão. Pai, venha, visite-nos, ó Pai, neste momento. Enquanto vamos ouvir a sua palavra, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor vá conosco, Pai. Senhor, ajude o seu povo, Pai, abençoe este povo, abençoe cada irmão, cada irmã, dê forças necessárias a cada irmão, cada irmã. Pai, continue prosperando, Senhor Deus, o seu trabalho. Pois te peço, ó Deus, que venha estar conosco enquanto a tua palavra será lida, meu Deus. Possamos, ó Deus do céu, Pai, Senhor Jesus, extrair e ver o conteúdo da vida eterna nela. Pois te pedimos em nome de Senhor Jesus. Amém. Podemos nos colocar de pé para ler as Escrituras. E gostaria de ler nesta manhã, a partir do livro de Malaquias 4.
Malaquias 4, verso 5, para vermos aqui o que o Senhor tem para nós. No livro de Malaquias 4, versículo 5. Malaquias 4, versículo 5. Acho que já encontraram. Vamos aqui no verso 5. Diz o seguinte a palavra do Senhor: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura de sua palavra. O deixe assentar. Indo diretamente aqui ao nosso assunto, nesta manhã gostaria eu de tratar este assunto aqui, que se fosse para dar um título, chamaria de recebendo o espírito de Elias. O espírito de Elias nos últimos dias. É uma escritura muito conhecida, mas eu queria trazer aqui um assunto que acabou me aparecendo ali. Só espero que o Senhor Ele possa nos dar da maneira que Ele nos deu. Como você deve saber, não é nenhuma novidade que o Senhor, vendo a necessidade que o povo teria, prometeu de antemão enviar o profeta Elias, ou se assim pudéssemos colocar, enviar o espírito de Elias novamente na terra, para que pudesse converter os corações dos filhos aos seus pais. Esta é como que a base da nossa crença, a base da crença da mensagem, o início desta mensagem. Surge mesmo ali a necessidade do povo voltar a estar no mesmo espírito que os pais estavam. O espírito de Elias é enviado novamente nesses últimos dias para fazer exatamente este trabalho, que é converter os corações dos filhos aos seus pais. Por que eu digo o espírito de Elias é enviado novamente nesses últimos dias? Se você conhece a mensagem, conhece as escrituras, já é uma pessoa crescida um pouco na mensagem, sabe que o espírito de Elias foi sendo usado durante o tempo, foi sendo usado de diversas ou várias vezes. Começou mesmo com o próprio Elias, que é conhecido como Elias o Tesbita, e você sabe, pode encontrar isso no livro eu penso de Reis, e está lá o ministério do Elias o Tesbita. Mas o Senhor, Ele acabou gostando desse espírito, se assim eu me permitir aqui falar, me arriscaria a dizer que o Senhor gostou desse espírito de Elias, porque é um espírito que detesta algumas coisas que poderia dizer que seriam como que focais principais durante as eras. E é verdade, não é o espírito de Elias como se fosse o espírito dele, mas o que Elias fazia era realmente o espírito de Deus e possuindo e usando para ele agir daquela forma. Só que usou especificamente de um jeito muito peculiar. Ele era contra a falsa religião, foi contra a falsa religião, foi contra a liderança de mulher. Você sabe, ele era contra a Jezabel, porque a Jezabel, ela, por assim dizer, liderava até Acabe, influenciava Acabe, até que levou Israel à idolatria.
So, Elias foi sempre denunciando a fragilidade de Acabe, foi denunciando a Jezabel, e ele era áspero, falava as coisas abertamente, não tinha medo ao falar, era ousado em falar. E o Senhor, ele por seu beneplácito, pela sua vontade, ele decidiu usar várias vezes esse mesmo espírito. A vez seguinte, talvez para remir o nosso tempo, a vez seguinte que nós podemos ver em que o Senhor usou o espírito de Elias, encontramos realmente no livro de Reis, onde ele usa o mesmo espírito em Eliseu. No livro de 2 Reis 2:15, podemos aqui até ver. É muito importante a gente ver essas coisas como um pequeno ensinamento. Talvez aquele que não sabe possa aproveitar e ver. Podemos ver no livro de Reis, onde o Senhor usa novamente esse espírito pela segunda vez. No livro de 2 Reis 2:15, diz o seguinte aqui, 2:15, diz o seguinte: Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se postraram diante dele em terra. Essa é a segunda vez em que o Senhor leva o mesmo espírito e coloca num homem para trabalhar, para fazer o uso ainda daquele espírito num outro homem, depois de Elias, como você deve saber, depois de Elias ter sido levado numa carruagem de fogo. E na vez seguinte, talvez, onde podemos colocar, o espírito não parou por aí, foi sendo usado novamente. Podemos encontrar isto no livro de São Lucas 1, verso 13, quando o espírito já é usado em um outro homem chamado João Batista. Podemos abrir ali as nossas Bíblias em São Lucas 1, verso 13. Uma pequena nota de introdução, né, para você poder compreender um pouco aquilo que queremos trazer aqui. São Lucas 1, verso 13. Diz o seguinte aqui. Estou a abrir em João. São Lucas 1, 13. Sim. Diz o seguinte aqui. 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás o prazer e a alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Encontramos aqui o espírito de Elias, aquele que operou no Elias, o tesbita, no tempo de Acabe e Jezabel, que operou novamente em Eliseu. Encontramos dessa vez, melhor dizendo, a operar neste homem chamado Eliseu. E João Batista, já estava com Eliseu na cabeça. João Batista, ele não parou por ali. Foi prometido novamente que este espírito operaria antes mesmo da segunda vinda de Cristo. Esse espírito estaria novamente na terra para preparar um povo para Deus, para converter os corações dos filhos aos seus pais,
os apóstolos, para devolver essa era, essa geração, a fé apostólica, e por fim voltará novamente ser usado com o próprio Elias, quando voltar com Moisés nas duas testemunhas de Apocalipse 11, se a memória não me falha aqui. Só encontramos aqui, vemos essa atuação do espírito de Elias ao longo das eras, ao longo da história da humanidade, da igreja. Mas para além de vermos aqui como ou quantas vezes esse espírito de Elias foi usado, porque, como eu dizia, o espírito de Elias mesmo, se você for a ver em toda essa história, provou ser um espírito forte, um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de denúncia, um espírito de entrega também a Deus. Eu queria convosco aqui poder vermos como que esse espírito foi atuando em cada uma dessas pessoas, e como está, e por fim vamos ver como que atuou nesta era e continua atuando, e como deve continuar a atuar nesta era, e o que ele deve fazer, como deve atuar nesta era. Lembra, estamos a falar sobre o espírito de Elias nesses últimos dias, o espírito de Elias dentro de nós, recebendo o espírito de Elias. E vamos ver aqui como esse espírito foi atuando. É muito bom aqui, foi bom quando eu estava a ver. Talvez primeiro podemos começar mesmo com o próprio Elias, como que atuava com o próprio Elias, como que atuou. Podemos não ver todas as atuações, porque não acredito que o tempo não nos permitiria, mas vamos ver só algumas atuações, ou vamos ver aqui o espírito de Elias em ação, ver o que era capaz de fazer. Talvez podemos voltar novamente ao livro no livro de 1 Reis 18, 17. 1 Reis 18, 17. 1 Reis 18, 17. Sim, diz o seguinte aqui. 17. Sim, diz aqui a palavra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalim. Está a ver, né? No começo logo já vemos aqui o espírito de Elias atuando sem medo. Lembre-se, Acabe era o rei de Israel e Elias era o profeta, e Acabe tinha todo o governo sobre o seu comando. Mas Acabe aqui lança uma acusação contra Elias, dizendo que ele tem perturbado Israel. E Elias, o espírito de Elias, deixa eu colocar assim, não tarda, não demora em lançar a resposta. Aqui é esta aqui, que eu não tenho perturbado, mas sim você e a casa do seu pai que tem perturbado. Está a ver você, né? Agora, sim, e Elias não parou por aí, continuando, diz o seguinte aqui, 19. Agora, pois, envia a junta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Está a ver, né? Nem teve tempo de falar da rainha, nem da primeira dama Jezabel. Foi diretamente ao nome. Quer dizer, um espírito mesmo, como posso dizer, destemido, essa seria a palavra talvez propícia. Um espírito destemido mesmo. E ele fala da esposa de Acabe como se estivesse a falar da esposa de um contínuo, de qualquer um. Desculpe, talvez referenciar o contínuo, mas talvez de uma pessoa qualquer aqui que não na dimensão de Elias como deveria ser, e talvez pensa que todo mundo chamava Jezabel de Jezabel. Aí para outros era a rainha,
muitos deles reverenciavam a Jezabel e chamavam com respeito e tratavam com respeito. Mas Elias, conhecendo quem era Jezabel, chamava a coisa por aquilo que ela era. Conhecendo quem era Jezabel, ele não tinha esse tempo de talvez reverenciar o pecado, respeitar o pecado. Alguém diga amém ali. Estamos a ver um pouco a atuação do Espírito de Elias, verdade? Continuando. E sucedeu que vendo Acabe, Elias... Sim, já lemos essa parte. Estava já aqui voltando a ler a mesma coisa. Sim, 50 profetas da Zera que come na mesa de Jezabel. E então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou aos profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Está vendo, né? Você conhece o desenrolar da história, ou desse episódio aqui? Elias pediu que os profetas de Baal pudessem sacrificar. Aqui havia esse desafio. Veja o espírito de Elias. O espírito de Elias lança desafio. O espírito de Elias desafia a falsa religião. O espírito de Elias desafia os falsos profetas. O espírito de Elias desafia, confronta o pecado. Aleluia. Meu Deus. Está a ver você, né? E você conhece, Elias chamou, diz para o Monte Carmelo. Dali vieram os profetas de Baal, fizeram os sacrifícios que poderiam ter feito, tentando chamar o Deus Baal para descer, responder com fogo e consumir o sacrifício. E você sabe, nem faísca se viu. E chegou a vez de Elias sendo ele ousado. Veja como o espírito de Elias é ousado. Ele sabia onde estava parado. Pediu até para que se molhasse o carneiro e todo o altar ficou encharcado. Parecia loucura, mas Elias sabia onde estava parado. E por fim, quando Elias orou, Deus respondeu com fogo, porque Deus é um fogo consumidor. Respondeu com fogo e consumiu aquele sacrifício. Está a ver você? Consumiu aquele sacrifício e Israel acabou vendo que afinal de contas o seu Deus ainda era Deus. Elias conseguiu devolver o povo novamente nos caris, como assim podemos dizer. Devolveu ainda a mentalidade do povo no Senhor, seu Deus. Oh, meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar. Sim, talvez uma outra parte aqui que podemos ver. Vamos deixar o tesbita, já vimos aqui, mas é bom. Daí vamos ver onde podemos, o que podemos considerar. Mas é bom vendo isto aqui. E o próximo foi com Eliseu, que podemos ver isto novamente no 2 Reis 2:13. Deixa eu ler, quando eu ler dá outro impacto, não podemos ter pressa. Não tenho assim muita coisa. Só vamos ver, porque eu acredito que você aprende muito. Aprendemos muito vendo aqui como que esse Espírito atua. Porque vendo como esse Espírito atuou, podemos ver como que esse Espírito deve atuar. E como que esse Espírito é esperado atuar dentro de nós hoje. 2 Reis 2:13. 2:13. Diz o seguinte aqui. 13. Diz o seguinte. Também levantou a capa. Ok, vamos começar no 12. O que vendo Eliseu clamou. Sim, depois de Eliseu ver Elias sendo levado na carruagem de fogo. Você conhece a história. Mas 13, ele diz. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E então feriu as águas e se dividiram se dividiram elas para a outra banda e Eliseu passou. Está a ver você? Esse de novo era o espírito, porque você conhece a história. Eliseu foi o jovem de Elias, aquele que andava perto de Elias, aquele jovem que Elias foi escolher, que encontrou arando com 12 juntas e escolheu para ser o seu moço.
e acompanhava e servia. Chegou o momento onde Elia queria ser tirado de Eliseu. Chegou o tempo em que Elia tinha que ser tirado de Eliseu. Agora, quando Elia queria ser tirado de Eliseu, Eliseu ficou perto dele, continuou muito perto dele e observando cada movimento, porque Eliseu já sabia que precisava de alguma coisa daquele profeta, precisava de alguma coisa que aquele profeta tinha. Você conhece a história? Eles foram caminhando até a casa dos profetas, a escola dos profetas, foram caminhando até Gilgar e finalmente chegaram ao Jordão. Elias sempre tentando lhe persuadir para ficar e Eliseu não ficou porque tinha objetivo. Você conhece a história? Para tentar dizer que Elias ali acabava de receber aquilo que ele tanto almejou quando estava com Elia, porque ele observava a vida de Elia, ele via como Elias trabalhava, ele via como Elia manifestava, ele via como Elia funcionava. Meu Deus, poderia ver como aquele espírito atuava em Elia e aquilo causou nele um desejo de ser como Elia. Glória a Deus, um desejo de ter o mesmo espírito que Elia tinha, e aquilo acabou lhe motivando a procurar oportunidade para ter o mesmo espírito que Elia tinha. E você sabe, ele foi e finalmente acabou conseguindo seu objetivo, que foi receber uma porção dobrada do espírito de Elia. E como ele tinha certeza, meu Deus, ele estava ciente daquilo que ele tinha recebido. Não demorou muito para usar o espírito de Elia. Não demorou muito para ele colocar em ação aquilo que ele havia recebido. Logo quando ele já estava voltando, porque você sabe, Elia acabou sendo levado além do Jordão. Ele acabou recebendo sua bênção além do Jordão. Como nós também, como a igreja, todas as nossas bênçãos só encontraremos além do Jordão. Depois de morrer para nós mesmos, depois de atravessarmos o Jordão, é ali onde encontram-se as nossas bênçãos. É ali onde Eliseu foi encontrar a sua bênção, que era a porção dobrada do espírito de Elia. E ele quando voltou, quando chegou, lembre-se que para passarem além do Jordão, Elia teve que abrir o mar, ou melhor, o rio Jordão, e passaram em seco. A volta, o rio já tinha voltado à normalidade. E ele já tinha, se calhar os filhos dos profetas ficaram a dizer, meu Deus, queremos ver agora como que vai voltar. Pensava que talvez Eliseu ia gritar de lá pedindo socorro, pedindo que lhe mandassem um barquinho ou uma canoa. E eles ficaram ali tentando ver como que ele vai agir, o que ele vai fazer. E Eliseu não demorou, pegou na capa que recebera de Elia e bateu as águas. Não só bateu, mas ele gritou, onde está o Deus de Elia? Aleluia! Isso é verdade, Deus seja louvado. E as águas do Jordão se abriram. E as pessoas também não falaram muito. Viram, isso aqui é obra do Espírito de Elia. Isto aqui é trabalho que o Espírito de Elia fazia ou fez. Porque eles já acabavam de ver há pouco tempo aquele Espírito abrindo as águas do Jordão. Foi dali quando eles disseram que vemos que o Espírito de Elias repousa em Eliseu. Não querendo, sim, sem levar um tempo aqui, poderia recorrer a esse outro episódio do Espírito de Elias em ação. Havia esses lenhadores que estavam, ou homens que estavam trabalhando, se calhar, não sei se era para o templo, mas estavam ali cortando árvores, e num instante um machado acabou escorregando, saindo, se soltando do pau que estava assegurando, e foi cair na água. E parece-me que o machado era emprestado, e aquele irmão, aquele homem foi ter com Eliseu, o machado era emprestado, o que eu vou fazer? E o espírito de Elia não demorou, não disse que agora é ferro, caiu lá, não tem esperança, o que vamos fazer? O espírito de Elia agiu. Oh, Senhor, nos ajude, por favor. O espírito de Elia agiu de imediato. Eliseu pegou um pau e lançou na água, ou enfiou na água, e o machado milagrosamente
flutuou, ou veio, se encaixou com aquele pau. Veja o espírito de Elia atuando. Poderíamos ainda ir adiante e ver como que esse espírito atuou em João Batista. Você sabe, João Batista, quando chegou, ele não poupou aqueles fariseus, foi chamado de raça de víboras. Quem poderia imaginar que os fariseus eram raça de víbora? Quem? Quem já tinha chamado de raça de víbora na história? Os fariseus? Ninguém. Até que o espírito de Elia entrou em ação. O espírito de Elia viu que aqueles eram raça de víboras, viu que eles não eram predestinados e eleitos. Viram logo que eles tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. O espírito de Elia conseguiu ver todas essas coisas e denunciou. Ele disse: não comece a vos chamar de filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Quem fez isso? O espírito de Elia, atuando em João Batista. Está a ver você? Não parou por ali. O espírito de Elia, quando chegou o momento, ele não teve medo, até repreendeu diretamente um rei. Quando a gente lê, pensamos que foi fácil, que foi leviano. Olha, nós estamos a falar uma época onde matar não era problema. Cortar a cabeça não era questão. E alguém ir falar mal de um rei, ir falar mal do casamento do rei. Você sabe, parece que o Herodes queria levar a esposa do seu irmão, parece que era Filipe, não sei quem é o irmão de Herodes. A Herodias queria levar. E João Batista foi diretamente aí: você não é lícito casar com tua cunhada. Meu Deus, imagine ele confrontar assim um rei. E em que tempo? Naquele tempo onde matar não era problema. Era só você falar uma coisa, formulou mal as palavras, tirar a espada, cortar a cabeça. Está a ver? Mas o espírito de Elia não teve medo, nem diante das piores circunstâncias possíveis. Não teve medo de se firmar com a palavra de Deus e denunciar aquilo que era errado, aquilo que era pecaminoso. Que o Senhor possa me ajudar. Só vemos aqui o espírito de Elia como foi atuando. Não podemos, se começamos a mexer como que ele está atuando hoje, você sabe, podemos levar o dia todo. Mas você pode ver como que o espírito de Elias foi atuando no profeta desta era, foi atuando desde que o seu ministério começou, como que ele mesmo sofrendo afronta, ele permaneceu firme e fiel a Deus, como que foi um homem que batalhou pela fé que uma vez foi dada aos santos, como que foi um homem que se posicionou contra todo que é o sistema religioso, como que foi um homem implacável com o pecado, denunciando as mulheres, até que foi considerado odiador de mulheres. Está vendo? Como Elia, o Tisbita, denunciou a Jezabel, como João Batista denunciou a Herodias. Está vendo? E o mesmo Espírito, você pode ir ler com calma as mensagens, o profeta Eliseu e várias outras. Você pode ver esses relatos bons. Mas deixa eu entrar na minha mensagem. Era mesmo só para tentar te dar uma ideia de como que isso foi. Vou citar algumas mensagens aqui, depois vou terminar. Mas vamos falar de como que o espírito de Elia deve atuar. Porque lembre-se, estamos a falar do espírito de Elia em nós. O espírito de Elia nesses últimos dias. E vou começar nesta mensagem de 11 chamados. São sem arrependimento. No parágrafo 11, no parágrafo 10, melhor dizendo. Ok. Parágrafo 10. Sim. Estamos a falar de
termos o espírito de Elia em nós nesses últimos dias. E o profeta diz o seguinte aqui na mensagem de 11 chamados, são sem arrependimento, no parágrafo 10. Ele diz o seguinte aqui: se eu viesse confessando essa noite que eu tinha o espírito de um artista, você esperaria que eu fizesse a obra de um artista? Você esperaria que eu fosse capaz de captar a visão de um mar bramindo e coisas do lar, do pôr do sol, se eu tivesse o espírito de um artista? Ouça atentamente: se o espírito de algum grande artista viesse sobre mim, como o espírito de Elias veio sobre Eliseu, se o espírito de Elias estava sobre Eliseu, ele fazia o que Elias fazia. Aleluia! E João Batista veio no espírito de Elias, e ele foi um homem do deserto, e assim por diante como os outros dois tinham sido. Mas quando agora ele veio, algo como Elias fez, ele correu para o deserto, e João então perguntou se aquele era o Messias ou se deveria procurar por outro. Ele veio com esse espírito. Se eu viesse no espírito de John, há um nome em inglês aqui, meu Deus, não sei como expressar isso, mas acho que é John Dillinger. Você esperaria que eu tivesse armas e agisse como o senhor Dillinger agia? E se eu lhe disse que eu vim aqui e eu sou um cristão e o Espírito de Cristo está sobre mim, você espera que eu haja como Jesus agiu? Pois o Espírito está sobre mim. Não é isto correto? Então o que ele fez? Essas obras que faço, maiores as farão, pois eu vou para meu Pai. Isso é Escritura? Agora, o Espírito de Cristo está na igreja. Ele nunca deixou a igreja. Ele tem estado na igreja. E os dias estão ficando malignos por causa daquele conhecimento do homem que ele recebeu no jardim do Éden. Desde que ele deixou a árvore da vida para comer da árvore do conhecimento, aquele conhecimento está constantemente crescendo. E enquanto o conhecimento cresce, eles se afastam da Bíblia e entram em uma teoria. Mas Jesus disse, e a Bíblia em sua integridade, que quando eles vieram, e agora o poder tem chegado, pois o mundo tem se tornado bastante cético. É verdade, conhecimento afasta o homem de Deus. Conhecimento diminui a fé do povo, a fé das pessoas. Sim, já imaginar você, nós seríamos mais crentes se não houvesse os hospitais, se não houvesse a medicina moderna, convencional. Eu acredito que teríamos mais fé, seríamos mais fáceis em crer na cura divina. Por que as pessoas acabam sendo difíceis de crer? Por causa do desenvolvimento, por causa das descobertas. Isso, você deve ver que os céticos, quando querem defender a inexistência de Deus, eles recorrem a teorias, recorrem a experiências, recorrem a fatos, recorrem a tudo que é conhecimento que eles podem possuir. Mas se não tivessem conhecimento, facilmente creriam em Deus, facilmente não contestariam, não questionariam. Mas por causa do conhecimento diabólico, mundano, porque lembre-se, Deus também tem o seu conhecimento, está lá na estatura do homem perfeito. Mas por causa desse conhecimento diabólico, mundano, o homem acaba se afastando de Deus. E é verdade, quanto mais o homem tem conhecimento, mais difícil fica para ele crer. Irmão Bruno até falava isso. Acho que falava a respeito da diferença entre os Estados Unidos e a África. Como que na África parece que era mais fácil as pessoas crerem. Está a ver você? Mas voltemos, estamos a falar a respeito do Espírito de Elias. O profeta aqui fala uma coisa muito interessante. Nós estamos a falar de o Espírito de Elias estando dentro de nós. Irmão, o profeta foi referenciando aqui que se ele tivesse o espírito de um artista, esperariam dele que pintasse quadro, que fizesse coisas
projetasse coisas. E também, se eles tivessem o Espírito de Cristo, ia se esperar que agisse como Cristo agiu. E se nós temos o Espírito de Elias, somos esperados a agir como Elias agiu, como o profeta agiu. Sabe, irmão, mesmo esta mensagem é para você estar em coordenação com ela, andar no mesmo patamar. É necessário que tenha o mesmo Espírito que operou no mensageiro. Quem denunciou as denominações? É o mensageiro. Já vê? Quem foi denunciando o pecado e tudo que o irmão Brana explicou? Para você estar dentro dos ensinamentos da mensagem de Elias, você tem que ter o Espírito de Elias a te ajudar a compreender esta mesma mensagem que Elias trouxe. Porque o mesmo Espírito que fez o profeta odiar denominação, quando também entre nós, nos faz odiarmos denominação. O mesmo Espírito que operou no profeta, que fez com que odiasse mulheres, que fez com que ele odiasse mulheres se pintarem. Se entrar esse Espírito numa irmã, vai odiar também a pintura. Se entrar num irmão, vai odiar o que o Elias odiou. Aleluia! Sim, porque o mesmo Espírito nos faz agir da mesma maneira. Se Elias levantou os mortos, nós, ao receber o Espírito que Elias tinha, vamos também levantar os mortos. Oh, que o Senhor possa nos ajudar. Recebamos o Espírito de Elias. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Estamos recebendo o mesmo Espírito que Elias tinha, que operou em Elias. Oh, meu Deus. Que o Senhor nos ajude ali. Sim, o que foste ver? 73. Vou correr aqui. O que foste ver? Será que é isto? Sim. Se ele diz aqui, pregando o arrependimento, quem? João Batista, o Elias, pregando o arrependimento, repreendendo os fariseus. Por que ele fez isso? Ele não podia deixar de ser o que era. Aleluia! O Espírito de Elias estava sobre ele. Ele não poderia deixar de usar as roupas que usava. Glória a Deus. Sua natureza era aquela. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres e andar libertinamente, pois o Espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que ele era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na face dela. Ele disse ao povo que ele pensava, ora, ele não podia invitar. Essa era a sua unção. Ele era Elias. Aleluia. E se você é fruto da mensagem de Elias, você não vai evitar agir da maneira que Elias agia. É verdade, isso pode não significar, como foi dito ao profeta, né? Que você não é para ir no deserto, fazer isto, fazer aquilo. É verdade que os tempos mudaram, você não precisa necessariamente usar peles de ovelha, comer gafanhoto e mel, mas há muita operação de Elias que você pode, que não necessariamente imitar, mas que se você receber esse Espírito, eu receber esse Espírito, termos esse Espírito, vamos atuar, vamos fazer. Está a ver você? Só ele não poderia invitar João Batista, vamos dizer assim. João Batista não poderia invitar, não era ele. Era o Espírito que operava dentro dele. Não era João Batista, não era Eliseu, era o Espírito que estava dentro dele. E não era também Elias, o presbítero, era o Espírito que estava dentro dele. O Espírito que veio de Deus, com uma determinada missão, que era de operar da maneira que foi operando em todos esses. O profeta também não poderia invitar, denunciar denominação, denunciar o pecado,
posicionar-se com aquilo que é certo, posicionar-se com aquilo que é a palavra, porque atrás dele havia um espírito de impelindo, havia um espírito que vinha para resgatar, devolver os corações dos filhos na condição dos pais apostólicos. Meu Deus, alguém diga amém ali. Já vê? Então, se um homem ou uma mulher, sua unção fala sobre você, seja qual for o seu espírito, o move. O teu espírito te move. É verdade. O teu espírito te move. Se você tem um espírito do mundo, é o espírito do mundo que vai te mover. Se tem um espírito de dançarino, é o espírito de dançarino que vai te mover. Se tem espírito de futebolista, é o espírito de futebolista que vai te mover. Se tem espírito de Elia, é o espírito de Elia que vai te mover. O teu espírito te move. Você é motivado por um espírito. Se o espírito de Jesus Cristo está sobre o cristão, o crente não é de admirar que ele seja uma pessoa diferente, peculiar. Não é de se admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo está o motivando. E ele tem de se mover conforme o Espírito o move. O profeta diz aqui, terminando a citação nesta mensagem, poderia imaginar ver João chegar lá e dizer, oh, isso está bem, enquanto o espírito de Elias já estava sobre ele agia como Elias. Você imagina você? João Batista a sustentar que tem o espírito de Elias, a dizer que tem o espírito de Elias, e ainda ir para Herodes dizer, não tem problema, leva lá. O importante é mulher, o importante é casar. Não é que ele aceitou? E leva. Só se estivesse a te forçar, sim. Mas desde que ele aceitou, leva. Teu mulher, esse teu irmão que deveria te cuidar bem para não querer outro homem. Não o espírito de Elias, talvez o espírito de Cacô, o espírito de outro, mas não o espírito de Elias. O espírito de Elias não vai admitir essa brincadeira. Meu Deus. Ele diz aqui 76. Quando se considera essas pessoas que vão agora, começam e dizem, oh, eu vou ser cristão, e começam bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses, elas começam a voltar. Começam desta maneira, daquela maneira. Nota-se na mesma hora que a unção está deixando. Porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Oh, meu Deus. Que o Senhor nos ajude, não é verdade? Recebendo o Espírito de Elias. Recebendo o Espírito de Elias. É isso que nós precisamos. Que esse Espírito esteja em nós. A era de Sardes 34. Estou avançando para já começar a descer e terminar. A era de Sardes 34. Ele diz aqui, era de Sardes 34. Ele diz, assim vemos que os 7 Espíritos verdadeiramente refere-se ao único Espírito de Deus operando a vontade, a palavra de Deus em diferentes gerações. Gostaria de ilustrar isto da palavra. O Espírito de Deus estava poderosamente sobre Elias. Depois este mesmo Espírito desceu sobre Eliseu com um duplo efeito. Depois, séculos mais tarde, o mesmo Espírito
que chamamos o espírito de Elias, a fim de descrever seu ministério, voltou sobre João Batista. Um dia, este mesmo espírito, identificado pela mesma maneira de ministério, virá sobre um homem para o fim da era da igreja gentia. De novo, a Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele saiu fazendo o bem, curando todos que estavam oprimidos pelo diabo. Quando Jesus foi embora, ele disse aos seus discípulos para demorarem até o Pentecostes, cujo tempo o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Depois, aquele corpo chamado a igreja seria seu lugar na terra, tomando seu lugar. E porque este mesmo Espírito que estava nele estaria neles, eles fariam as mesmas obras. E qualquer povo que for verdadeiramente o corpo de Cristo Jesus, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras como fez Jesus e a igreja pentecostal, porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter de acertar as contas com Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude. Eu não quero ir prestar contas com Deus de não ter manifestado aquilo que Deus é para o mundo, manifestado aquilo que Deus me deixou como responsabilidade, como responsabilidade eu como igreja. Oh Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. É nossa responsabilidade, porque tudo que estava em Deus derramou em Cristo, e tudo que estava em Cristo derramou na sua igreja. É para a igreja se levantar, é para você e eu nos levantarmos e tomarmos esta posição de filhos de Deus, de filhos da mensagem de Elias, e tomar a espada de dois gumes que Elias outrora tomara e lutar contra Satanás e golpear no coração de Satanás. Meu Deus do céu. Continuando a era de Laodiceia. Era de Laodiceia, um parágrafo 28. Meu Deus do céu. Ele diz aqui, na mensagem Era de Laodiceia, ele diz no parágrafo 28, ele diz, no ministério de João, o coração dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos disso porque Jesus mesmo o disse. Mas ele não disse que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso ainda está por suceder. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos aos pais do dia de Pentecostes. João preparou aos pais para que Jesus pudesse dar boas-vindas aos filhos ao entrar ao redil. Agora, este profeta sobre o qual cairá o espírito de Elias preparará os filhos para darem boas-vindas a Jesus. É isso que o espírito de Elias está fazendo. Preparar a cada um de nós. Preparar a você e a mim, preparar ao povo de Deus para dar boas-vindas ao Senhor Jesus. Como que nós devemos dar boas-vindas ao Senhor Jesus? Estando prontos, como aquelas 5 virgens que mantiveram suas lâmpadas ardendo, acesas, até o noivo chegar. Estamos a receber exatamente esse mesmo Espírito. Irmão, deixa eu dizer o seguinte: quando nós vamos ouvindo a palavra, vamos ouvindo a mensagem de Elias, o Espírito que está nessa palavra vai entrando em nós, vai entrando em contato conosco, sai desta palavra e entra em nós o mesmo Espírito.
ele vai influenciando as nossas vidas, o espírito de Elia. O espírito de Elia vai moldando o nosso caráter. Oh, é exatamente isso. Oh, que o Senhor possa nos ajudar. E nós, o que nós queremos é termos esse mesmo espírito que atuou, esse mesmo espírito destemido, esse mesmo espírito que tomou a palavra sem deixar nada. Esse espírito implacável com o pecado, que não pega de uma forma superficial as coisas de Deus, mas que pega com duas mãos, que se aprofunda nas coisas de Deus. Veja as denominações como a igreja age. Não tem o espírito de Elia e não tem como eles serem diferentes. Mas nós já não. E por isso Paulo disse, a nós eles são esperadas coisas melhores do que os outros. Jesus também falou isso para os discípulos. Está a ver você? A nós que recebemos o espírito de Elia, a nós que estamos a ouvir a mensagem de Elia, nos é esperado agirmos como o Elia agia. Meu Deus. Por isso o que devemos pedir é que aquela porção possa cair em nós, com uma porção que venha a nós, para continuarmos a fazer a mesma coisa. Não é exatamente isso que Eliseu pediu? Que a porção dobrada do seu espírito caia sobre mim. Vamos entrar nisto agora e terminar. Só essa que deve ser a minha aposta, essa que deve ser a sua aposta. Que o espírito de Elia repouse sobre mim, que o espírito que operou em Elia caia sobre mim, assim como Eliseu desejou que o espírito que operou em Elia caísse sobre ele. Nesta mensagem, o manto usado para terminar, um manto usado. No parágrafo 106. Sim. Ele diz que agora ele tinha um manto usado. Isto é verdade. E muitas pessoas nesta manhã estão usando mantos usados. Mas quando ele chegou ao Jordão, ele viu que apenas o manto não funcionaria, correto? E a igreja metodista, a batista, a pentecostal, a presbiteriana, nós temos escolas para, nós possuímos todas as éticas da Bíblia apropriadas. Temos todo o manto tecido corretamente, as promessas. Temos tudo isso. Fomos batizados, descemos e somos bastante apostólicos. Temos a fé apostólica, cremos na cura divina, cremos em Deus, cremos nos poderes de Deus. Fomos batizados na Bíblia, a maneira que a Bíblia diz, recebemos o Espírito Santo, falamos em língua, fazendo tudo. Mas irmão, se essa é a única coisa que você precisa, você encontrará a sua necessidade também quando você chegar no Jordão. Continuando aqui, ele diz, você pode ter sido ensinado, você pode ter pode ser esperto, você pode ter um DD, doutorado em divindade, você pode ter um PhD, um doutorado em filosofia, você pode ter tudo aquilo e você tem sua bênção, você pode ter todos os tipos de graus, você pode ter um manto da igreja metodista sobre você, você pode ter um manto da igreja pentecostal sobre você, você pode ter um manto da assembleia sobre você, ou da unidade, ou dos trinitarianos, ou seja o que for. É apenas um manto usado para começar, correto? De algumas dogmas feitas pelo homem, foi ensinado e assim por diante. E o mesmo se você for um cristão, e a igreja tem sido cristã usando corretamente o manto. Mas quando Elias se colocou de pé, visivelmente para uma ladeira cheia de profetas e críticos enfileirados, vendo o que ele faria, e aqui veio andando vestido com um manto de Elia. Que coisa, aleluia. Por outro lado, ele era um estudado, ele era culto, ele é submisso, ele crê, não há nada de errado com ele. Ele está descendo para o Jordão, o mundo está observando. Deus, como precisamos daquilo hoje, com muitos estudados e estudantes cultos, com tantos homens que podem dividir aquela Bíblia e juntar na matemática,
muitos homens que podem fazer grandes coisas na forma de ensinamento, que conhecem a história da Bíblia e cada momento, que podem dizer a hora que a vela foi acesa e a hora que ele apagou. Eles podem dizer todas essas coisas, e eles tiveram o batismo na água, eles observaram o batismo espiritual, como eles chamam o manto, eles tinham tudo colocado em ordem. A mesma forma tinha Elias, mas quando ele desceu até o Jordão para encarar o mundo crítico, o que ele chamou, o que ele clamou: onde está o Deus de Elias? Esse foi Eliseu. Não foi o manto de Elias que fez isto, foi o poder do Deus de Elias que fez isto. E a coisa que o mundo necessita nesta manhã é o poder do Deus de Elias. Você poder falar em língua, sim, é isso que o mundo precisa hoje, o poder do Deus de Elias. Se colocasse o espírito de Elias em cada cidadão desta nação, que país nós teríamos, amados irmãos? Está a ver você? Se este mundo tivesse o espírito de Elias, que mulher pintaria lábios? Que mulher usaria calças? Visto que o espírito de Elias denuncia essas coisas. Só, irmão, se em ti ainda existe essas coisas, a cobiça dessas coisas deste mundo, é porque o espírito de Elias ainda não veio sobre você. Deixa ele vir sobre você e tudo será terminado. Porque esse espírito que odeia essas coisas. Imagine você, se você diz: oh, eu não consigo parar de cobiçar, não consigo parar disto e daquilo. Quem proibiu essas coisas? Quem disse para não fazer essas coisas? Não é o Espírito de Deus? Está a ver você? Se o Espírito de Deus diz para não fazer essas coisas, porque o Espírito de Deus não porta com essas coisas, não se porta com essas coisas, não suporta com essas coisas, ele não aguenta. E se o Espírito de Deus que não aguenta com essas coisas estar em mim e em você, certamente que eu também não vou suportar essas coisas, você também não suportará essas coisas. Só deixe que o Espírito de Elias seja sobre você, deixe que o Espírito de Deus seja sobre você. O Espírito que condena essas coisas. Alguém diga amém aí. Está a ver? Estou a terminar. Só estar atento ali. Estou a terminar. Está a ver? 112. Não era só o manto que Eliseu tinha. Eliseu não chegou só o Rio Jordão. Ele tinha que chamar aquele Deus. O Deus de Elias. E é isso que nós precisamos. Precisamos do Deus de Elias dentro de nós. Nós recebemos o Deus de Elias dentro de nós. Se você tem o Deus de Elias dentro de você, é tempo de manifestar o Deus de Elias para o mundo. É tempo de você mostrar que tem o Deus de Elias. É tempo de agir através desse Deus de Elias. É tempo de você viver através desse Deus de Elias. Porque o Deus de Elias é um Deus de milagres. É um Deus que cumpre as promessas. É um Deus que traz luz na escuridão. E é um Deus que nos levanta acima de toda a lama do mundo. E é um Deus que levanta os pobres. E é um Deus que levanta os desgraçados. Esse é o Deus de Elias. O manto usado estava bem, mas ele necessitava de uma chamada viva de Deus no seu coração. É verdade. As pessoas podem ter, por assim dizer, a palavra que foi usada pelos apóstolos, conhecem teoricamente. Não se pode fazer isso, batismo em nome de Jesus. Mulher não pode pregar. Quem pode tentar personificar essas coisas? Mas você tem o Deus de Elias? Recebeu o Espírito de Elias? Recebeu a mensagem de Elias? Esta é a diferença. Alguém pode dizer: olha, eu também não bebo, eu também, na minha igreja, também não fazem também essas coisas.
não colocam também mecha, não fazem isso. Mas pergunta aqui, já recebeu o Deus de Elias? Já recebeu o profeta Elias? Acredita que Deus enviou um profeta nesses últimos dias? Ele virou, não, isso é coisa de profeta. Ali mesmo. Só não basta ter o manto, a coisa que cobre, para tentar se parecer que está vestido com a sã doutrina, enquanto não tem o Espírito que opera na sã doutrina. Mas ele necessitava de uma chamada viva de Deus no seu coração. Ele precisava de uma unção viva de Deus. Ele vestia um manto usado quando ele chegou no rio, mas ele precisava de uma chamada novinha, da primeira mão da parte de Deus, um poder de Deus de primeira mão para realizar o milagre. E meu irmão, não tenhas medo de pedir qualquer coisa para Deus. Você deve requerer de Deus, ou pedir a Deus por qualquer coisa que Ele tenha prometido. Pois se estou apresentando um Deus que é onipotente e o Todo-Poderoso, e se sou um servo de Deus, eu devo fazer as obras de Deus. Aleluia, que o Senhor me ajude, por favor. E se eu faço as obras de Deus, eu devo requerer de Deus que essas coisas aconteçam, porque Ele requer de mim produzir o impossível. Senhor, nos ajude. Eu tenho que pedir-lhe, tenho que chamar por Ele e firmar ali, dizer, Deus, tu prometeste isto. Você também, cada pessoa deve fazer isso. Sim, não devemos ter receio de pedir. Tudo que te vem ao coração, desde que seja lícito e correto, é só pedir. Ore, parece um maluco. É só orar e pedir. Senhor, quero isso, Senhor. Oh, meu Deus. Que o Senhor nos transporte a esses níveis desejados, por favor. Continuando. Terminando aqui, amados irmãos. Parágrafo 114. Irmão, quando você receber esse Espírito de Elias, ele terminará com muitos dos seus problemas, para não dizer todos os seus problemas. Ele terminará com os seus problemas, seja problemas espirituais, seja as finanças mal paradas. Quando nós centralizarmos nos bem com esta mensagem de Elias, com esse espírito de Elias, ele vai prover as coisas para nós, vai nos ajudar nos momentos de necessidade, nos momentos difíceis. O espírito de Elias, o Deus de Elias. Terminando. Recebereis poder, Atos 1:8, depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Depois que o Espírito Santo vier sobre ti, depois que você estiver envolto como um cristão, depois que sua fé estiver estabelecida em Cristo, então recebereis poder. Aí está você. Sim. Irmão, irmã, cada um de vocês, esta manhã, deixe-me fazer isto antes de orar pelos enfermos. Enquanto vou terminando, deixe-me dizer isto pela ajuda de Deus. Orem por mim, como me coloquei há 10 anos atrás nesta plataforma pregando sobre Davi e Golias. Agora não é um Golias que me impede, Deus o matou antes de mim, mas a coisa que me impede é falta de fé, a falta de algo que eu saiba que estava por perto. É verdade, irmão. O que pode nos impedir de alcançarmos as nossas promessas não é um demônio como tal. O diabo está me impedir. O diabo, ele está a esconder, por aí em diante. Podemos reclamar de diversas formas. Mas a verdade não é essa a questão, porque o diabo já foi conquistado, já foi vencido. A única coisa que falta é a nossa fé, ir estar em altura de possuir essas coisas.
o diabo pode impedir alguma coisa. A nossa falta de fé é que impede a nós de recebermos as coisas que devemos receber. E isso é uma pura verdade. Porque o diabo como tal já não tem poder para fazer nada. Não tem legitimidade. Porque ele já foi conquistado. Ele já foi vencido. Não é isso? O Senhor, quando morreu na cruz, pagou tudo por mim, pagou tudo por você, conquistou tudo para mim, conquistou tudo para você. O que nós devemos fazer é crer nesse ato, é crer nisso que Deus fez. Não culpe o diabo, culpe-se a você mesmo. E eu devo me culpar a mim mesmo. Culpar a minha falta de fé. Porque Deus já conquistou essas coisas. Vou terminar com esse parágrafo 116. E ele diz aqui: nesta manhã, diante deste pequeno tabernáculo novamente, estou gritando: onde está o Deus que deu esta promessa? Onde está o Deus que me encontrou com isto ali? Venha Deus e dê-me coragem, dê-me força, dê-me uma mente determinada, não importando o que venha ou vá, seja escuro ou se pareça, seja como for que parecer, siga em frente, a promessa é verdadeira. Oh, irmão, irmã, é um desses dias, para vocês amigos pecadores aqui nesta manhã, e para vocês pessoas que estão tentando personificar o cristianismo. Você pode pertencer a uma igreja, isto é ótimo. Eu nada tenho a dizer contra isso. Nada contra a sua primorosa educação escolar ou contra a sua teologia. Não tenho nada contra isto, mas onde está o Deus? Não era Elias depois de tudo. Não foi Elias que abriu aquele rio. Não foi o seu manto. Eliseu o tirou do seu ombro. Ele o dobrou do mesmo modo que Elias fazia. Mas quando ele começou a tentar e a balançá-lo, não havia nenhum poder ali. Então ele clamou, sabendo que Deus estava em algum lugar. Onde está aquele Deus? Onde está ele? Onde ele está? Então algo deve ter atingido o profeta, pois ele balançou aquele manto e tocou na água, e ele se abriu para cá e para lá. E diante dos clérigos daquele dia, diante dos críticos daquele dia, ele atravessou o Jordão andando exatamente como Elias fez diante dele. Oh, não era o manto de Elias que estava em Eliseu, mas era o Deus de Elias que foi chamado em cena naquele dia. Oh, chamemos em cena o Deus de Elias, amados irmãos. Chamemos em cena o Deus dessa mensagem, para que possa nos ajudar, para que possa nos libertar, para que possa nos dar o que nós desejamos. Não precisamos de ensinamento, nós temos isso. Não precisamos do Deus mas precisamos do Deus de Elias. Precisamos do poder do Deus de Elias de volta nas nossas igrejas. O poder para sustentar isto ali e chamar a palavra de Deus de correta, indiferentemente. Oh, meu Deus. E estamos cada um aqui nesta manhã como seres humanos em nosso caminho para o Jordão. E quando ele chegou no Jordão, você chegará ali em um desses manhã ou uma dessas noites. Quando ele chegou ao Jordão, ele estava andando como um conquistador. Mas quando ele chegou ao Jordão, aquela foi a diferença. Ele estava vestido com um manto usado. O outro não havia usado, mas era um manto bom. E ele conhecia o homem que havia usado o manto. Irmão, uma dessas manhãs eu tenho que descer até este Jordão. Até o Jordão estava pensando nessa tarde. Oh, irmão, deixa eu terminar. Irmão, chame o Deus de Elias para te ajudar nas suas situações. Nós recebemos o Deus de Elias e recebemos o Espírito de Elias. Vamos fazer uso desse Espírito que recebemos. Vamos usufruir das bênçãos
que esse Espírito traz. Usufruamos do poder que existe nesse Espírito. Ou não gostaria de você dizer, Senhor, lembre-se de mim, por favor, neste momento, pois eu preciso muito da sua ajuda. Senhor, que o Deus de Elias esteja sobre mim, para que eu possa operar como Elias operou, para que eu possa viver como Elias viveu, para que eu possa viver como o profeta viveu, como o profeta fez, para que eu possa crer em cada palavra que o profeta pregou. Vou orar. Senhor Jesus Cristo, Deus, aquele Deus que trabalhou com Elias, trabalhou com Eliseu, trabalhou com João Batista e trabalhou nesses últimos dias com William Branham, e temos visto trabalhando com aqueles que estão sendo reunidos com a mensagem de Elias. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desta igreja. Ajude o Pai Santo que a operação desse Espírito, Pai, seja visto cada vez mais em nosso meio, Pai, operando, libertando. Senhor, que haja testemunhos nessa igreja, Pai Santo, do poder do Deus de Elias, operando no meio da sua igreja, Senhor. Pai, tenha pena de nós. Senhor, ajude a mim, ajude o seu povo. Pai, como vimos aqui, que seremos cobrados se não operarmos essas coisas, se não manifestarmos essas coisas. Nos será cobrados da parte de Deus, será cobrado a nós. Senhor, de nossos corações, pois te pedimos enviando nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe ricamente. Já chegamos ao final desse culto. Que o Senhor possa ir com cada um de vocês. E que o Deus de Elias acompanhe a cada um de nós, abençoe a cada um de nós, prepare a cada um de nós. Amém. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar
ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem